Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes, excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 18 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 29 de setembro de 2015. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulado pela pauta. Processo sobre relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente conselheira. Relatora, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano, conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Nos processos a cargo da conselheira Marisa Serrano, a Procuradoria ratifica todos os pareceres emitidos. Com a palavra, a conselheira Marisa, relatora dos processos, para a apresentação dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar Jerônimo, indigno representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, os processos sobre minha relatoria são os seguintes. Processo 3.275/2013, da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, responsável Sérgio Mendes, é um processo licitatório para aquisição de medicamentos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar irregular e ilegal o procedimento licitatório e aplicar multa regimental no valor de 80 UFERMs ao ordenador de despesas, sendo 50 por infração à norma legal e 30 pela remessa intempestiva de documentos ao Tribunal de Contas. Processo 7.656 e 7.883, ambos de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes. Processo licitatório para transporte escolar em ambos os processos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto para declarar irregular e ilegal o procedimento licitatório e aplicar multa no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 5.535/2013, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Queiroz, contrato administrativo número 55 de 2010, cujo objeto é transporte escolar. Eu voto para declarar regular e legal a formalização do contrato administrativo, do primeiro termo aditivo e da execução financeira, e pela aplicação de multa equivalente ao valor de 20 UFERMs ao ex-prefeito municipal pela remessa intempestiva de documento obrigatório a este tribunal. Processo 7.075/2013, do Fundo Municipal de Saúde de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, contrato administrativo número 218 de 2013. O objeto é o fornecimento de medicamentos básicos. Eu acompanho o entendimento da CCCE e voto para declarar legal e regular a formalização do primeiro e segundo termos aditivos e da execução financeira contratual. Processo 7.254/2013, da Câmara Municipal de Ponta Porã, responsável Caio Augusto César de Souza Moraes, contrato administrativo número 9 de 2013, para aquisição de material de expediente. Eu voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório, a formalização do contrato administrativo e a execução financeira contratual. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 19.632/2012, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Queiroz, contrato administrativo 130 de 2011, para aquisição de materiais médicos hospitalares. Quanto aos processos 7.483, 8.525, 8.557 e 19.880, todos de 2014, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, cujo responsável, Dr. Joenildo de Souza Chaves, o assunto são os contratos administrativos número 1031, 1038, 1044 e 1001, todos de 2014, respectivamente, cujo objeto, os contratos 1031 e 1038 para o serviço de jardinagem e cooperagem, o 1044, serviço de limpeza e conservação de áreas, e o contrato 1001 para fornecimento de alimentação.
Eu voto para declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização dos contratos. Processo 2483-2010, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos, contrato administrativo número 9/2010, cujo objeto é transporte escolar. Observadas as normas legais aplicáveis à matéria, voto por declarar irregular e ilegal a formalização do primeiro termo aditivo, declarar regular e legal a execução financeira e pela não aplicação de multa ao ordenador de despesa, tendo em vista a sanção que lhe for aplicada no julgamento do procedimento licitatório. Processo 2493/2013, da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, responsável Sérgio Mendes, contrato administrativo número 21/2012, cujo objeto é para aquisição de merenda escolar. Eu voto por declarar irregular e ilegal a formalização do contrato administrativo, aplicar multa regimental no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 1588/2011, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, responsável Robson Luiz Moreira, contrato administrativo número 5/2011, para a prestação de serviço de assessoria técnica. Eu acompanho o entendimento da CCE e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato e da execução financeira, declarar a irregularidade e ilegalidade da formalização do primeiro termo aditivo e pela não aplicação de multa ao ordenador de despesa ante a ocorrente causa excludente de responsabilidade. Processo 24.542/2012, da Câmara Municipal de Terenos, responsável João Alves Borges, contrato administrativo número 5/2009, para locação e manutenção de software contábil, RH, patrimônio e controle interno. Eu acompanho parte do entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto para declarar legal e regular o procedimento licitatório e a formalização do contrato administrativo, declarar irregular e ilegal a formalização do termo aditivo contratual, declarar regular com ressalva a execução financeira contratual e aplicar multa regimental no valor correspondente a 80 UFERMs ao ordenador de despesa à época, por infração à norma legal e pela remessa intempestiva de documentos a este tribunal. Processo 2214/2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo número 2/2011, cujo objeto é a contratação de assessoria contábil. Eu acompanho a análise da CCCE e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos, declarar a irregularidade da execução financeira do contrato administrativo e aplicar multa no valor de 30 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 69.725/2011, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, contrato administrativo número 80/2011, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros para merenda escolar. Observadas as finalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar irregular e ilegal a formalização do primeiro ao quarto termos aditivos e execução financeira do contrato, impugnar, com os fins de ressarcimento de dano ao erário, o valor de R$ 3.170,69 e aplicar multa equivalente ao valor de 100 UFERMs ao ordenador de despesa em razão das irregularidades apontadas na execução financeira contratual. Processo 20.016/2012, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa, contrato administrativo número 53/2012, cujo objeto é a aquisição de material hospitalar para o posto de saúde. Eu acompanho o entendimento da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade e a legalidade da formalização do contrato administrativo, declarar irregular e ilegal a execução financeira do contrato, aplicar multa regimental no valor de 80 UFERMs ao ordenador de despesa, sendo 50 por infração à norma legal e 30 ao ordenador de despesa pela não remessa de documentação obrigatória a esse tribunal dentro do prazo. Processo 20.010/2012, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Queiroz, contrato administrativo número 63/2011, cujo objeto é a alocação de veículo para o transporte escolar. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar regular e legal a formalização do contrato administrativo, declarar irregular e ilegal a formalização do primeiro termo e a execução financeira do contrato,
e pela aplicação de multa equivalente a 80 UFERMs, pelo valor de 50 UFERMs, ao ex-prefeito, em razão da irregularidade apontada na formalização do termo aditivo e na execução financeira. Processo 18.219/2012, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa, contrato administrativo número 14 de 2012, cujo objeto é transporte escolar. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido: por declarar regular e legal a formalização do contrato, declarar irregular e ilegal a execução financeira do mesmo, aplicar multa equivalente a 50 UFERMs ao ordenador de despesa em razão das irregularidades apontadas na execução financeira. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental. E o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Era isso, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro Osmar? Correlatora. Eu também acompanho a relatora integralmente, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator, se deseja relatá-los em bloco, se haverá um destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Osmar Domingos Jerônimo, processo a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria, ratifica os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, para a apresentação dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, doutor João, representante do Ministério Público de Contas. Para o processo 15.523 de 2014, referente ao contrato número 912 de 2014, proveniente do pregão eletrônico número 39 de 2014, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, e a empresa Rezende e Diniz Neto Limitada ME, cujo objeto é prestação de serviços gráficos, visando atender as unidades formativas do programa Projovem Urbano, sob a responsabilidade da senhora Nilene Badeca. Eu acolho a análise da equipe técnica da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, bem como da formalização e do teor do presente contrato e pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria para análise dos atos de execução do contrato. O mesmo voto para os processos a seguir. O processo 15.935 de 2014, relativo ao contrato número 183 de 2014, proveniente do pregão presencial número 48 de 2014, celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa Roberto Riquelme Pires, cujo objeto é a prestação de serviços de marcenaria, referente à confecção de reparos e móveis, sob a responsabilidade do senhor Renato Rosa. Processo 17.888 de 2014, referente ao contrato número 210 de 2014, proveniente do pregão presencial número 57 de 2014, celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa Meira Comércio de Material de Construção, Eireli, EPP, cujo objeto é a aquisição de tubos de concreto, manilhas, visando a manutenção e a construção de galerias de drenagem pluviais nas vias urbanas e rurais do município, sob a responsabilidade do senhor Renato Rosa. O processo número 13.081 de 2014, referente ao contrato número 175 de 2014, proveniente da tomada de preço número 103 de 2014, celebrado entre a AGESU e a empresa Maracaju Engenharia e Empreendimentos Limitados, cujo objeto é a execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas, no município de Guia Lopes da Laguna, sob a responsabilidade da senhora Maria Vilma Rosa. Processo 119.693 de 2012, referente ao contrato número 313 de 2012, DLPMD, proveniente da tomada de preços número 3 de 2012, celebrada entre o município de Dourados, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Planejamento, e a empresa Obra Prima Construtora Limitada, cujo objeto é a construção da Clínica da Mulher, sob a responsabilidade de Silvia Souza e Gerson Schultz.
o processo 7.607, de 2013, referente ao contrato número 24, de 2013, proveniente da tomada de preços número 2, de 2013, celebrada entre o município de Jataí e a empresa Tomás de Freitas e Belmiro Limitada, ME, cujo objeto é a aquisição de diversos materiais de construção civil, equipamentos e material elétrico para serem utilizados nos prédios da administração municipal, sob a responsabilidade do senhor Arilson Targino. E o processo 16.643, de 2014, referente ao contrato número 157, de 2014, proveniente da tomada de preços número 72, de 2014, celebrado entre a AGESU e a empresa Maracaju Engenharia e Empreendimentos Limitada, cujo objeto é a execução de serviços de restauração asfáltica em diversas ruas no município de Bela Vista, sob a responsabilidade da senhora Maria Vilma Rosa. Para o processo número 16.728, de 2014, referente ao contrato número 127, de 2014, proveniente do pregão presencial número 61, de 2014, celebrado entre o município de Porto Murtinho e a empresa GIL Indústria e Comércio Limitada, EPP, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos, visando atender a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, sob a responsabilidade do senhor Heitor Miranda. Eu acolho a análise da 4ª equipe técnica de inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, da formalização e do teor do presente contrato e de sua execução financeira. O mesmo voto para o processo a seguir, 10.262, de 2013, referente ao contrato número 267, de 2012, proveniente do pregão presencial número 29, de 2012, celebrado entre o município de Dourados, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e a empresa Gardim e Companhia Limitada, ME, cujo objeto é a aquisição de concreto usinado para aplicação em diversos locais do município, sob a responsabilidade do senhor Jorge de Lúcia. E para o processo número 16.843, de 2012, referente ao contrato número 3, de 2012, proveniente do pregão presencial número 1, de 2012, celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Maracaju Engenharia e Empreendimentos Limitada, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção, pedrisco e pó de pedra para serem utilizados no recapeamento asfáltico e em tapa-buraco nas diversas ruas do município, sob a responsabilidade do senhor Donato da Silva. Eu acolho a análise da equipe técnica da Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da execução financeira do presente contrato. Em todos os processos citados, as partes interessadas serão intimadas do resultado do julgamento. Os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa, Com o relator. também acompanha integralmente o relator, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, os processos sobre a relatoria de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém todos os pareceres. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores funcionários, passo a leitura dos meus relatórios e votos. Processo número 24.799/2012, que trata do pregão presencial número 8 de 2012, deflagrado pelo município de Água Clara, tendo como responsável os senhores Edivaldo de Queiroz e Silas José da Silva. O voto acolhe o parecer ministerial e propõe julgamento nos seguintes termos: pela irregularidade e ilegalidade do referido procedimento licitatório, em face do não encaminhamento da cópia do termo de referência, bem como do ato de designação do pregoeiro e equipe de apoio, dentro do prazo de validade de 1 ano, conforme estabelece o artigo 51, parágrafo 4º da Lei Federal 8.666/93, pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 30 UFERMs
aos ordenadores de despesa Edivaldo Queiroz e Silas da Silva, por grave infração à norma legal, representada pela não remessa dos documentos reclamados por essa Corte, concedendo-lhes o prazo regimental para que efetue recolhimento da multa em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das fases subsequentes, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No processo número 725/2012, pertinente ao contrato número 56/2011, celebrado entre o município de Figueirão, representado pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa e Neilo Souza da Cunha, e a empresa Arte Vídeo Limitada. O voto propõe a seguinte decisão: pela irregularidade e legalidade da etapa de execução financeira em razão do não encaminhamento dos documentos pertinentes, caracterizando a omissão no dever de prestar contas, pela aplicação de multa individualizada, no valor equivalente a 300 UFERMs, sob a responsabilidade dos titulares, senhor Getúlio Furtado Barbosa e Neilo Souza da Cunha, por ato praticado em desacordo com a norma legal, representado pelo não encaminhamento da prestação de contas relativa à execução do contrato, ou o comprovante da sua eventual inexecução, concedendo no prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC e, igual prazo, faça a comprovação dos autos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 116.506/2012, que cuida do contrato 108/2011, entre o município de Rio Verde de Mato Grosso, representado pelos senhores William Douglas de Souza Brito e Mário Alberto Kruger, e a empresa Aquino e Flores Limitada. Já no processo número 1666/2012, que abriga o contrato número 8/2012, firmado pelo Fundo Municipal de Saúde de Brasilândia, sob a responsabilidade do senhor Antônio de Pádua Thiago, com a empresa Alto Posto Marajá Limitada. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira e pela intimação do resultado aos interessados. Votos nesse mesmo sentido para os processos 6.812/2014 e 9.952/2014, relativo aos contratos 101/2014 e 116/2014, ambos do município de Vinhema, representado pelo senhor Éder Wilson França Lima, firmados, respectivamente, com as empresas Alto Posto Televisão Limitada e NIA Informática Limitada. 6.918/2014, que cuida do contrato número 76/2014, também do município de Vinhema, porém celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde, sob a responsabilidade do senhor Éder Wilson França Lima e a empresa de pequeno porte Defende Farmácia e Manipulação Limitada. 12.831/2013, que abriga o contrato número 87/2013, entre o município de Água Clara, representado pelo senhor Silas José da Silva, e a empresa C&W Queiroz. 14.353/2014 e 15.537/2014, que trata dos contratos 93/2014 e 238/2014, firmados pelo município de Angélica, representado pelo senhor Luiz Antônio Melhorança, respectivamente, com as empresas DMP Pneus e Acessórios Limitada e Arte Camisetas Limitada. 14.858/2013, que cuida do contrato número 238/2013, entre o município de Brasilândia, sob a titularidade do senhor Jorge Justino Diogo, e a empresa DIMAC Computrate Comercial Limitada. 16.064/2014, tendo como referência o contrato número 286/2014, entre o Fundo Municipal de Saúde de Nova Andradina, tendo como gestor o senhor Silvio Carlos Senhorini, e a empresa de pequeno porte S.A. Piccoli Transportes Eireli. 18.714/2013, pertinente ao contrato número 190 de 2013, entre o município de Aparecido do Taboado, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, tendo como responsável os senhores José Robson Samara Rodrigues de Almeida, prefeito, e Luiz Antônio Caron, secretário municipal de saúde, e a microempresa Ramal Propaganda Limitada. 23.703/2012, que abriga o contrato número 5/2012, entre a Câmara Municipal de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Valdeir Pedro de Carvalho, e a empresa Agile MS Informática Limitada. 120.003/2012, tendo como objeto o contrato número 200/2012, entre o município de Brasilândia, representado pelo senhor Antônio de Pádua Thiago, e a empresa de pequeno porte Construtora Premier Limitada.
e 1949 de 2013, que cuida do contrato número 24 de 2012 entre o município de Riba do Rio Pardo, sob a titularidade do senhor Robertson Luiz Moreira e a empresa Nautilus Engenharia Limitada. Quanto ao processo número 7017 de 2013, tendo como objeto o contrato número 70 de 2013, pactuado pelo município de Brasilândia, sob a titularidade do senhor Jorge Justino Diogo, com a microempresa Fábio Frank Rodrigues, o voto concorda com a opinião ministerial e propõe a esta colenda da Câmara o julgamento nos seguintes moldes: pela regularidade e legalidade da etapa relativa à execução financeira do contrato, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos de números 3.143, 2012, atinente ao contrato número 9, 2012, entre o município de Três Lagoas, sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, e a microempresa Campos e Oliveira Comercial Limitada. 17.964, 2013, correspondente ao contrato número 152, 2013, entre o município de Paraíso das Águas, sob a titularidade do senhor Ivan da Cruz Pereira e a empresa Campai Motors Limitada, e 18.100, de 2013, que trata do contrato número 9, 2013, entre a Câmara Municipal de Paranaíba, tendo como responsável o senhor Paulo Borges Bevilacqua da Silva, e a microempresa Vale Consultoria e Assessoria Limitada. Por sua vez, no processo número 8.066, 2014, relativo ao contrato número 43, 2014, firmado pelo município de Eldorado, sob a responsabilidade da senhora Marta Maria de Araújo, com a microempresa Nivaldo José de Souza, o voto propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade, com ressalva do procedimento licitatório e da formalização do instrumento de contrato, em razão do não encaminhamento do subanexo 17, pela recomendação à titular responsável, a fim de que encaminhe esta Corte os referidos documentos para análise na fase subsequente, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira e pela intimação do resultado aos interessados. Processo número 8.079, 2013, concernente ao contrato número 121 de 2013, celebrado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa de pequeno porte Priscila Malhas Limitada. O voto acompanha a manifestação do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização contratual do primeiro termo aditivo e da fase pertinente à execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Com relação ao processo número 2.339/2013, relativo ao contrato número 44/2012, tendo de um lado o município de Selvíria, representada pelo senhor José Dodô da Rocha, e de outro, a empresa Faria Veículos Limitada, o voto acolhe o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização contratual e da etapa da execução financeira, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 13.194/2013, atinente ao contrato número 17/2013, entre a Câmara Municipal de Três Lagoas, sob a titularidade do senhor Jorge Aparecido Queiroz, e a empresa ES do Nascimento. No que se respeita ao processo número 3.183, de 2012, tendo como referência o contrato número 141/2011, celebrado entre o município de Rio Verde de Mato Grosso, representado pelo senhor William Douglas de Souza Brito e a empresa MA Zanelato e Companhia Limitada. O voto é no sentido de que a decisão seja prolatada nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade, com ressalva da fase correspondente à execução financeira do contrato, em razão do não encaminhamento da cópia da nota de anulação de empenho referente à dotação orçamentária não utilizada no valor de R$10.000. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, sob a responsabilidade do senhor William Douglas de Souza Brito, em razão do não encaminhamento do mencionado documento, concedendo o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTESTE e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado aos interessados. Já no processo número 4.112/2012, que trata do contrato número 441/2011, firmado pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, representado pelo senhor Rodrigo de Paula Aquino, com a empresa Rodrigues Publicidade Limitada. O voto acolhe a opinião do Ministério Público de Contas e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do primeiro termo aditivo e assim também quanto à etapa relativa à execução financeira do contrato, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. O mesmo voto para os processos de números 119.582/2012, concernente ao contrato número
229/2012, entre o município de Paranaíba, sob a responsabilidade do senhor José Garcia de Freitas e a microempresa Vila Média Comercial Hospitalar Limitada, e 21.385/2012, que abriga o contrato número 10, de 2012, entre o município de Chapadão do Sul, sob a responsabilidade do senhor Joselito Kruger e a microempresa Marcos Roberto Leite Transportes Limitada. No que tange ao processo número 119.828 de 2012, tendo como objeto o contrato número 173 de 2011, celebrado entre o município de Pedro Gomes, sob a responsabilidade da senhora Maura Teodoro Jajá e a microempresa Argentino Combustíveis Limitada. O voto acompanha a manifestação do corpo técnico, o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do instrumento de contrato e da respectiva execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No processo de número 15.868/2013, que cuida do contrato número 437/2013, no qual fazem parte, como contratante, o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e como contratada a empresa transportadora Calunga Limitada. O voto acompanha a opinião ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do procedimento de dispensa de licitação, da formalização contratual, do primeiro termo aditivo e da respectiva execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por seu turno, no processo de número 2.153/2013, que trata do contrato número 21/2010, celebrado entre o município de Pedro Gomes, sob a responsabilidade da senhora Maura Teodoro Jajá e a microempresa MER Garcia Transportes, o voto foi proferido no seguinte sentido: pela irregularidade e ilegalidade do procedimento de dispensa de licitação, bem como da formalização do instrumento de contrato, em face do não encaminhamento dos documentos indispensáveis para exames dos atos praticados nas primeiras e segundas fases. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, sob a responsabilidade da senhora Maura Teodoro Jajá, por infração à norma legal, representada pelo não encaminhamento dos documentos solicitados dentro do prazo estabelecido, concedendo o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 2.155/2013 e 2.170/2013, que abrigam os contratos números 86/2010 e 26/2010, também do mesmo município e titular responsável, celebrados, respectivamente, com as empresas Viação Água Branca Limitada e Gomes de Freitas e Campos de Freitas Limitada. Quanto ao processo número 23.493/2012, relativo ao contrato número 83/2010, pactuado entre o município Sonora, representado pelos senhores Zelir Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, e a microempresa Gabriel e Lopes Limitada. O voto concorda com o corpo técnico e com o Ministério Público de Contas e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização do instrumento de contrato e do primeiro termo aditivo firmado, pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira por quanto realizada em desconformidade com a legislação pertinente, pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 30 UFERMs aos senhores Zelir Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, por infração à norma legal, representada pelo não encaminhamento de documentos indispensáveis à análise da execução financeira, concedendo-lhes o prazo regimental para que efetue o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, senhores conselheiros, do processo de número 24.045 de 2012, tendo como objeto o contrato número 53 de 2012, firmado pelo município de Cacilândia, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, com a microempresa José Francisco Dias. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela ilegalidade e irregularidade da formalização do instrumento de contrato, por ter sido realizado em desconformidade com a legislação pertinente, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, por infração à norma legal representada pelo não encaminhamento de documentos indispensáveis à análise do processo, concedendo o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, senhores conselheiros e representantes do Ministério Público, que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa,
Com o relator em todos os votos. Como vota o conselheiro Osmar Jerônimo, Acompanho o relator. aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, o representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada.